Aleluia. Você pode sentar? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diga para quem está perto: descanse, meu filho. Hoje eu quero falar sobre trabalho. Comemorado, né, o Dia do Trabalhador. Pastor, hoje é um dia de feriado, pastor, não fala de trabalho para mim não, pelo amor de Deus. Mas eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre esse contexto de trabalho. Mas antes de entrar nesse cenário, eu queria dizer: você tem um trabalho. Como diz essa canção, descansar em Deus. Amém? Nesses dias, agora mesmo, eu estava pensando, estava vindo muito no meu coração sobre torrentes do Negueb e o que eu ministrei agora há pouco sobre sua vida. Eu sei que isso é algo específico, mas Negueb era lugar de sequidão, ainda hoje tem essa região lá, né? E é interessante que chovia nos outros lugares. E quando caía a chuva nos outros lugares, por ser uma área de deserto com muita pedra, o solo não absorvia tanto. E a água passava e chegava lá em Negueb, no lugar de sequidão. E hoje, até hoje ainda, você pode ver, dependendo do período, você pode ver água jorrando, passando. É de fato o que a Bíblia diz. Você, num lugar árido, Deus vai fazer nele um manancial. Amém? Então, não sei qual é o lugar árido que você está vivendo, né? Qual área da sua vida que está com alguma sequidão, mas eu quero declarar para você que a chuva já está sendo liberada sobre sua vida, e essa sequidão, você vai... E é interessante porque eles aproveitavam esses canais, e eles construíam algumas cisternas, e eles tinham um trabalho a fazer. Qual era o trabalho que eles tinham? Construir aquelas cisternas. Mas, quando a água vinha, a cisterna estava pronta. Amém. Aleluia. E ali, as coisas aconteciam e eles poderiam, né, sobreviver e se manter por muito tempo com aquelas águas das cisternas. Aleluia. Amém, amados? Então, receba isso também para a glória de Deus. E falando de trabalho, né, nós temos um trabalho que é descansar em Deus, né? Se é que isso é trabalho, se é que a gente pode dizer que é trabalho, né? Porque é uma coisa maravilhosa. Mas quem disse que trabalho não é coisa boa? A gente cresceu muitas vezes com aquela ideia de que, não, o trabalho veio depois da queda. Deus colocou para o homem da maldição agora. Qual foi a maldição? Muita gente pensa, né, que foi o trabalho. Não, a maldição não foi o trabalho. A Bíblia vai dizer que a punição foi do suor do teu rosto, ou seja, da labuta, de algo, né, mais puxado, você iria ter o seu ganho, os seus rendimentos, vamos colocar assim. Mas trabalho faz parte, amado. Deus dá para Adão o quê? A condição de Adão e disse: olha, Adão, deixa eu te dar um trabalho aqui, meu filho. Coloca nome nos animais. Aleluia, Adão estava lá. Deus também disse para Adão: cultiva a terra, rega a terra, domina sobre ela. Ei, nós temos um trabalho a fazer nessa terra, e eu vou te dizer, o teu trabalho não é maldição. Mexe quem está perto de você, diz: o teu trabalho não é maldição. Tem gente querendo pegar Adão quando chegar no céu, pensando que Adão é o culpado de ter trabalho para nós. Não, amado, deixa eu te dizer, Deus inventou o trabalho para o homem. Eu não sei se você já passou por isso, mas alguém já passou aqui muito tempo tendo que ficar dentro do quarto trancado, em repouso? Alguém já ficou em repouso mais de 30 dias, por exemplo? Eu vou tirar um outro exemplo: pandemia. 1 mês, 2 meses, você já fica dentro de casa. Meu Deus. Era ou não era?
Por quê? Porque nós não fomos feitos para ficar parados. Nós fomos feitos para produzir. Aleluia. Nós fomos chamados para produzir nessa terra, para dominar nessa terra. E esse domínio e essa produção é bênção de Deus para nós, amados. É bênção de Deus para todos nós. Então, deixa eu te dar um conselho. Não murmura quanto ao teu trabalho. Amém. Às vezes eu vejo irmãos resmungando por causa de oportunidades de emprego que tem, por causa de desenvolvimento profissional que faz, por causa da sua atividade, e eles começam a murmurar: ah não, mas isso aqui é uma miséria, isso aqui é uma desgraça. Ou às vezes faz a referência direta ao patrão. Um dia eu cheguei num lugar, era um lava-jato, aqui usa lava-jato, a expressão? Tá vendo? Por isso que eu pergunto. Como é o nome aqui? Lavagem. Lavagem de carro. Pronto. Cheguei no... Fica tranquilo, está tudo certo. Porque lavagem purinha em Recife é outra coisa. Os pernambucanos vão saber o que eu estou dizendo. Lavagem de carro. Deu para entender agora? Aleluia. Cheguei numa lavagem de carro. E o rapaz lavando meu carro lá. E eu acompanhando, observando. E ele começou a puxar assunto comigo. E ele começou a reclamar de quanto ele ganhava. Ele começou a reclamar do serviço que estava fazendo. Irmão, não sei você, mas eu fico agoniado quando eu estou do lado de um murmurador. Alguém que o tempo todo está reclamando, murmurando. Agoniado. Você entende o que eu estou dizendo? Não, aqui, aleluia. Incomodado, obrigado. Tem que ter um tradutor aqui do meu lado, mas também. Agoniado também. Eu fico agoniado, incomodado. Quando alguém está do meu lado, resmungando, eu espero só a primeira hora para dar uma correção, aleluia. Não é dar tapa não, é dar uma correção. E aquele jovem reclamando, maldizendo, murmurando, ó, se rasgando todo, pela questão do trabalho, reclamando e falando do patrão. Teve uma hora que eu olhei para ele, eu disse: ei rapaz, espera aí. Se não quer, sai. Você aí, do jeito que está trazendo peso e maldição sobre tua própria vida. Eu não sei se você sabe, irmãos, se vocês sabem, mas 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, diz que por causa da murmuração do povo de Israel, foi atraído destruição. Então cuidado com o que está saindo da tua boca com relação ao teu trabalho. Na verdade, com relação a tudo na vida. Mas muitos estão atraindo destruição. Ah, mas por que não estou tendo rendimento? Por que essa empresa está quebrando? Porque muitas vezes o porquê está na tua própria palavra, na tua própria boca, na tua própria língua. Às vezes, amados, as pessoas estão... Deus está dando a oportunidade e elas estão invalidando aquela oportunidade por causa das suas próprias palavras. E ao invés de começar a liberar um ambiente de graça, de transformação, de vida, sabe, de gerar... Deixa eu te dizer, amado, você pode gerar um ambiente pelas palavras que saem da sua boca. Deus criou tudo que você vê aqui, amado, como? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E Jesus traz o grande exemplo para nós e disse o quê? Diga a este monte, ergue-te. Então, Deus mostrou com o exemplo, com a prática, Jesus mostrou com o exemplo e sinalizou que a gente poderia também dizer. O problema é que às vezes nós estamos nessa,
ao invés de estar dizendo algo produtivo, algo bom, algo agradável, estamos reclamando, murmurando daquilo que é algo divino. Pastor, como assim, pastor? O senhor não faz ideia do meu trabalho? Como é que meu trabalho é algo divino? Deixa eu te dizer, só se tu estiver numa quadrilha de roubo a banco. Aí não é divino, não. Quem está me entendendo? Ou outras coisas que estão fora do contexto da palavra. Aí não é divino, não. Mas estando dentro de uma base, diga assim, o meu trabalho é um presente de Deus para mim. Aleluia. Se você começar a tomar uma atitude diferente em relação ao seu trabalho, você vai ver que há um conselho da parte de Deus para a sua vida. Eu disse para aquele jovem, eu disse, pare de ficar reclamando, rapaz. Pare de ficar murmurando em relação ao teu trabalho, a quanto você ganha. Sabe por quê? Porque você está trazendo destruição para você. É melhor ficar calado, ou pedir para sair, ou os dois. Sai do teu trabalho. E aí a resposta que vem normalmente é, e como vai ser? Sim, e aí? Então quer dizer que você tem um benefício por aquilo que você está fazendo, por mais reclamando que você esteja. E aí ele se calou. E eu vou dizer para você, amado, não sei se depois ele continuou aquela mesma prática. Mas você quer saber o final dessa história? Quem quer saber o final dessa história? Aquele lava-jato ou lavagem de carro fechou. Quem está aqui? Acabou. Tem coisas, amados, que estão destruindo ou acabando, porque quem está envolvido não está trazendo o que tem que trazer. Hoje é comemorado o Dia do Trabalhador, por algum tempo quiseram até colocar como Dia do Trabalho também. Se a gente vai entender, estudar um pouquinho a história desse dia, você vai ver que está muito ligado a questões de lutas de classe ou coisas semelhantes. Mas eu vou te dizer, primeira coisa, todo dia é dia de quem labuta de uma forma santa. Trabalha de uma forma honesta. É seu dia. Então, hoje a gente pode dizer assim, obrigado, Jesus, pelo meu trabalho. Se o mundo está marcando um dia para isso, por que não eu posso dizer assim, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho? Amém. Você pode levantar suas mãos agora e dizer, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Aleluia. Tem gente que rompeu agora em fé para falar. Mas é assim que você precisa fazer para desenvolver a sua vida. Uns escolhem ficar murmurando no lugar do trabalho. Outros escolhem ficar rendendo graças enquanto trabalha. Você acha que Deus vai se voltar para quem? Ainda está pedindo, Deus abençoe o meu trabalho, Jesus. Chega lá e começa a se juntar com os colegas. Olha. Só tesourando os outros. Sabe o que é tesourando? Sabe? Cortando influência. Cortando influência do chefe, do líder, do gestor, independente do nome, você está entendendo? Às vezes quebrando a influência. Querendo fazer um arrumadinho para poder crescer com a queda do outro. Deixa eu te dar um conselho, crente. Quem é crente aqui? Amém. Deixa eu te dizer, o crente promove. Amém. Meu irmão, eu creio mesmo nos crentes sendo conhecidos como promotores. Tem um irmão na nossa igreja. Estava passando um momento difícil na vida. Uma pessoa que tinha muitos anos de experiência numa área. Foi demitido, ficou bem mal, assim, emocionalmente por causa daquela demissão.
tentou se alinhar a algum contexto de trabalho e não conseguiu. E estava já, sabe aquele se vira nos 30, como a gente diz lá no Brasil? Se virando com o que podia, fazendo uma coisa, fazendo outra, dentro da legalidade. E um dia Deus trouxe no meu coração uma nota. Interceda por ele junto a uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, para que ele possa fazer os testes lá dentro. Oh, glória, dê um glória aí, irmão. Amado, eu amo arranjar emprego para os outros. Eu não tenho agência de emprego não, irmão. Mas eu amo fazer isso. Aleluia. Quem gosta de arrumar emprego para os outros aqui? Eita glória! Não vai faltar emprego para você não. É muita plantação, irmão. Não vai faltar porta para você. E ainda vai ser porta dentro de porta. Eita glória! E eu mandei uma mensagem para uma irmã que é gestora de uma área bem importante, de um grande hospital lá em Recife. E eu disse, minha irmã, vamos tentar dar uma força para esse irmão. Aí eu peguei o currículo dele, aqui usa a expressão currículo. Peguei o currículo dele, mandei para aquela irmã. Só que ele tinha algumas limitações no currículo, quem está me entendendo? Ele desenvolvia uma área de tecnologia, mas ele tinha algumas limitações. E ele foi fazer o teste. Quando chegou lá, colocaram ele para uma avaliação, e ele começou nas conversas falando a verdade. Isso deveria ser muito comum no cenário global. Mas hoje você encontrar alguém que fala a verdade, você diz, rapaz, tem alguma coisa diferente com esse cara. Quem está aqui? E colocaram ele para uma seleção, para ser gestor numa área que ele não tinha formação. Quando ele chega na seleção, ele diz, deixa eu dizer, eu não tenho essa formação para gestão dessa área. Eu vim para aquela outra vaga, que era uma área de auxiliar. Eu não vim para essa não. Ah, é? Ok. Tá, mas faça o teste. Foi fazer o teste. Passou no teste. Dá um glória a Deus. E aí ele disse, beleza, fez as etapas, foi contratado e com a consciência daqueles chefes, ele foi contratado a princípio para auxiliar na cabeça dele. Ele disse, não, mandaram fazer o teste, mas eu disse que eu não era daquela área. E ele chega no primeiro dia de trabalho. Assinam lá os documentos e ele olha e ele diz assim, não, eu não sou dessa área. Colocaram ele como chefe. Quem está entendendo? Colocaram ele, não, eu não sou dessa área. Espera aí, ele, entenda, amado, ele batalhou para ser auxiliar. Ele ficou no pé para deixar tudo. Quando ele chega lá na instância maior, ele diz, olha, eu não tenho essa formação. Resposta, mas nós queremos você nessa posição. Seja bem-vindo, gestor. Amém. Aleluia. Aleluia. A verdade tem que estar sempre na nossa boca, meu irmão. A Bíblia diz que o justo vai falar a verdade ainda que sofra o dano. Não, mas isso aqui é um ajeitadinho. Meu irmão, fala a verdade. Sabe por quê? Porque hoje verdade pontua em currículo. Ser honesto, ser crente no mercado de trabalho, no campo de trabalho, não entrar em falcatrua dentro de esquemas, dentro do seu trabalho. Isso, amado, é chave para inclusive o teu crescimento lá dentro.
E aquele irmão já começou dentro desse cenário, dentro desse contexto. Só que tem um detalhe. Quem quer saber o detalhe? 3 pessoas. Depois eu digo essa. Depois eu te conto. Depois eu te conto. O eu dela foi lindo. Eita, coisa boa. Depois eu conto. Vamos seguir, então. Vamos abrir a Bíblia. Ninguém quer saber do que é. Eita, meu Deus. Quem quer saber? Quer saber? Quer saber? Então eu vou dizer. Agora eu vou dizer. Você que está em casa quer saber também? Com certeza. Eu vou dizer para você. Aquilo tudo era para uma vaga temporária. Aquilo tudo era para uma vaga que ele estaria substituindo uma pessoa que ficou doente. Olha, até o bichinho deu uma risadinha. Ficou doente e teria que substituí-la por aquele determinado período. Meus irmãos, as pessoas chegavam para ele agora durante o exercício do seu trabalho. As pessoas diziam assim: cara, tu tá desenrolando é coisa boa na minha terra, viu? Tu estás fluindo, as coisas estão acontecendo muito bem aqui contigo, rapaz. Já sei que o outro perdeu a vaga. Sabe qual era a fala daquele irmão? Quem quer saber qual era a fala dele? Eu não estou aqui para tomar a vaga de ninguém. Eu quero que ele volte para o lugar dele. Eu sei que Deus tem o meu. Meu irmão, o crente tem que ser diferente no campo de trabalho também. É muito lindo ser crente na igreja, está todo mundo aqui. Lindo! Maravilhoso! Mas quando você está lá, será que você está... Na igreja, saiu da porta, chegou na... Crente rasteira. Pergunta ao teu irmão, tu é crente rasteira, irmão? É não, né? Vigia. Não, meu irmão, você é aquele que promove. E sabe o que acontece? A mesma base de plantação e colheita você vai ter também na sua vida profissional, meu irmão. A palavra vale lá para o seu campo de trabalho. A palavra funciona nas suas negociações. O certo é certo. E para o crente é o que tem que ser. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Tito. Tito. Eu tenho calma, fica tranquilo, eu tenho paciência. Você vai lá no índice, procura lá, está bem no Novo Testamento. Do meio para o fim. Tito, é muito interessante porque o apóstolo Paulo traz algumas instruções para Tito muito importantes. Inclusive, a carta de Tito é considerada uma das cartas pastorais. É Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São consideradas cartas pastorais. Paulo traz instruções importantes para Tito, tão preciosas que não vou nem compartilhar todas, mas já a partir do capítulo 2, instruções para várias classes de crentes. Vale a pena ler depois em casa. E aí ele vai falar sobre idosos, sobre idosas, sobre jovens, recém-casados. Mas tem uma hora que ele vai falar também sobre servos. Ou seja, trabalhadores. Em algumas versões, na versão A Mensagem, ele usa a expressão empregados. Quem está aqui? Amém. Olha o que
Paulo vai falar para Tito. Ele vai dizer assim, vamos do verso 7. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível. É forte, né, Brasil? Como é que está a sua linguagem no seu trabalho? Tem uma frase de um irmão lá da região, que durante muitos anos saía no rádio, inclusive na rádio que eu tenho programação também. Só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se Ele puder participar. Vamos dizer isso comigo? Vamos dizer para o teu irmão, que é mais bonitinho, mais rápido, né? Só entre em algum recinto, irmão, se Cristo puder entrar com você. E só converse em algo se Ele puder participar. Eu vou acreditar, tá? Silvino Silvestre, é o nome do irmão que diz isso. Mas às vezes o crente no campo de trabalho está entrando em recintos que Jesus não entra, não. Pastor, Jesus não entra? Sim, onde tem pecado, Jesus entra. Entra para salvar e transformar, é outra coisa. Mas para participar da roda dos escarnecedores. Eu vou te dizer, amado, no campo de trabalho, em alguns momentos, eu sou da área de comunicação, algumas vezes eu me recusei a estar dentro de salas, em intervalo, com colegas de trabalho, porque a conversa era prostituição. Porque o acesso naquele intervalo, e quando eu tinha momentos que eu já entrava na sala, que eu percebia, eu já fechava a porta e não entrava. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, porque tem algumas coisas que eu preciso fazer para ser aceito. A Bíblia diz que o amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aleluia. Quem está compreendendo? Amém. O amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Participar de determinadas salas, sentar em algumas mesas para ser aceito pelo mundo, amado, não vale a pena, se isso vai te trazer como inimigo de Deus. Ah, mas você não é conhecido como chato de lá, o irmão. Pois é, deixa ser. Para isso eu vou ser chato. Eu posso ser legal. Aí, meu irmão, tudo bem? Não estou dizendo, vigia. Somebody love. Eu posso ser legal na vida, amados, mas eu tenho que saber os meus limites. Eu não estou falando para você ser chato na vida com os seus colegas de trabalho, ser aquele todo fechado, todo isolado. Não, amado, não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você ter uma linguagem irrepreensível, você ter uma postura irrepreensível lá no teu campo de trabalho. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo falando agora para Tito. Ele diz linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal a dizer a nosso respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é que os teus colegas de trabalho têm a dizer a teu respeito? Ah, só chega tarde. Ah, reclama demais. Amados, eu tenho uma filha de 12 anos. Um dia, eu ia dar uma carona para uma pessoa, junto com a minha família, obviamente. E a minha filha disse, painho, essa pessoa vai com a gente, é? Eu disse, eu vou precisar, é suprir uma necessidade, uma situação. Eu disse, por quê? Porque ela reclama demais. Quem está aqui? Até uma criança de 12 anos, irmão, identifica quem reclama demais. Paulo está dizendo aqui a Tito, sua linguagem tem que ser irrepreensível, sadia, para que o adversário seja envergonhado, não tendo o que dizer
a nosso respeito, não tendo que dizer de mal ao nosso respeito. É forte. Mas ele continua. Ele diz, verso 9: quanto aos servos, leia-se trabalhadores, leia-se empregados. Quem está comigo? Leia-se em algumas versões, inclusive, e em alguns contextos históricos, escravos. É sério. Olha o que é que ele vai dizer. Sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões. Meu Deus. Só estou ouvindo o ar-condicionado aqui agora. Me chamaram para pregar dia 1º de maio. E a palavra que Deus trouxe para mim foi: fala com eles sobre trabalho. Oh, glória a Deus. Esse é o dia do trabalho mais transformador da sua vida até hoje, eu creio. Não por mim não, por essa palavra, mano. Que não sejam respondões, nem furtem. Pastor Vanderlei, eu estou trazendo o dízimo da minha empresa. E a empresa é sua? Não, é do patrão. O patrão mandou você dar o dízimo. Não, eu peguei, porque eu queria que aquela empresa fosse abençoada. Não, irmão, devolva. Quem está aqui? É sério. Mas também tem outros casos. Não, mas pastor, é 10 reais. É 10 reais. 10 euros. Tem que contextualizar, né? É 10 euros por dia que eu pego lá, ninguém sente. E é. Você vai sentir lá na frente. Já está sentindo agora. Olha o que Paulo diz como instrução para Tito, para ele falar para os servos. Não furtem. Mas é 1 centavo. É seu? Não, deixe lá. Eu quero ser cada dia abençoado. Obedeça a palavra que assim você será. Às vezes, irmãos, tem gente, pastor, eu sou fiel no dízimo e na oferta, e as coisas ainda estão travadas. Olha quanta coisa você pode estar dando brecha que Deus está tratando desde o começo dessa mensagem. E que estão relacionados ao teu trabalho, que é o mecanismo que Deus dá para você, para que você possa desenvolver na sua vida, dentro desse aspecto profissional. Olha o que diz mais. Que não furtem, nem furtem, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. É forte demais, meu irmão. Abra lá em Colossenses. O apóstolo Paulo agora também trazendo instruções aos irmãos colossenses. A Bíblia vai dizer assim. É interessante porque aqui também Paulo vai trazer uma série de instruções para pais, para filhos, mas também vai trazer para servos. Paulo vai trazer aqui no capítulo 3, a Bíblia diz, Colossenses, verso 22. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Quem está lendo? Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Já viu ou não? Edivaldinho está aqui, é o dono da empresa. Vem aqui, Edivaldinho, o dono da empresa. Aleluia. Chegou. Aqui chama patrão. Chegou o patrão. É patrão mesmo aqui que chama? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Está aqui o funcionário.
Aqui os funcionários já estão arrumando a roupa aqui, ó. Ah, tá. Percebeu? Divaldinho chegou, tudo bem? Tá trabalhando aí? Tudo, tá trabalhando direitinho. Cadê? Vai trabalhando. Trabalhando, ó. Somebody love vigia, varão. Tá aqui, ó. Começa a trabalhar, irmão. Menino, se tu na frente do patrão tá desse jeito. Chegou. Tá lá trabalhando. O patrão tá aqui trabalhando. Todo mundo trabalhando aqui. Muito bem. Divaldinho tá contente. Todo mundo trabalhando. É. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Paz. Joga. Faz o que tu tava fazendo aqui a maior parte do tempo. Vai tomar café. Olha, tomar café. Vamos conversar. Bater papo. Mas lá vem Divaldinho de novo. Esse rapaz precisa de umas orações, viu, irmão? Aquela oração forte. Dependendo, se eu fizer uma segunda vez, eu vou até passar uma corrente para tu. Voltou, patrão, voltou. Saiu, patrão. Olha, penteando, maquiando. Voltou. Olha, melhorou, vai precisar da corrente, não. Obrigado, Divaldinho. Deus abençoe na sua empresa. Deixa eu te dizer, amado. Isso é mais comum do que você imagina. Se você muda a sua atitude diante do seu chefe, alguma coisa está errada na sua prática. Você está aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Não apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Está falando para quem? É só na igreja. Eu estou fazendo aqui na igreja para servir a Deus, mas no trabalho faz de todo jeito. Deixa eu te dizer, Deus conta o teu trabalho como um serviço para Ele. E você vai ver na Bíblia aqui. Não, na igreja eu sou maravilhoso. No trabalho, não. No trabalho, eu recebo o Raimundo Nonato. Sabe como é Raimundo Nonato, não? Quem lembra? E o salário, ó. Ela sabe aí. Não, na igreja Jesus me paga, Jesus opera, é meu serviço sacerdotal, mas no trabalho, com esse patrão me pagando Raimundo Nonato? E aí? Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia vai dizer. De tudo, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não, algumas versões para os homens, aqui na minha versão, e não para as pessoas. Aqui ele está tratando de quê? De trabalho na obra? Aqui ele está tratando de trabalho. Não para homens, mas para o Senhor. Sabendo que receberão de quem? Meu Deus, é maravilhoso isso. Pastor, então quer dizer que quando eu estou fazendo alguma coisa lá no secular, quando eu estou trabalhando lá fora, por exemplo, num carro de aplicativo, numa recepção de um banco, numa operação, onde quer que seja, além do salário que eu recebo, tem alguma coisa a mais que Deus vai me dar? Tem. Olha o que a Bíblia vai dizer. Sabendo que receberão do Senhor, o quê? A recompensa. Receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ei, não é seu José, não é Dona Maria, não é
Frustrênia, né, Florinda, que você está servindo. Não, você está servindo a ela, mas você está fazendo o quê? Ao Senhor. Muda a tua atitude a partir de hoje. E a recompensa, entenda o que eu vou te dizer. Eu já ouvi algum tempo atrás uma história de uma pessoa que estava vendo o funcionário tendo melhor qualidade de vida que até o próprio patrão. Ganhando bem menos, obviamente. O que é isso, irmão? É a bênção de Deus. Amém? E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. É forte. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Agora, para fechar essa mensagem, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer: senhores, ou seja, ele fez o tratamento com os trabalhadores, não é assim? Com os servos, mas agora ele também vai falar para os senhores, os patrões, para os chefes, para os gestores. Ele vai dizer assim: tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Ou seja, é dono da empresa, seja leal, seja correto, trate com justiça. Por quê? Porque essa parte não é só para ele que está aqui, o trabalhador. É para Edivaldinho, que é o gestor dele. No exemplo aqui, tá, irmãos? Quem está me entendendo? Amém. Eu disse que ia finalizar, e vou finalizar mesmo. Mas eu queria que você só deixasse para ler na sua casa, com calma, que está escrito lá em Lucas 16, 12. Depois você lê na sua casa e medita nisso, com base em tudo isso que você ouviu. Lucas 16, 12. Tem gente que diz assim: eu quero ter o meu negócio, eu quero ter a minha oportunidade. Jesus vai tratar aqui fortemente, ele vai dizer: olha, se tu não está cuidando bem do que é dos outros, como é que vai ser dado a você? Você tem uma grande oportunidade, na posição que você está hoje, de semear. E a sua semeadura, ela é parte importante para o seu processo de colheita e preparação para o seu futuro. Amém? Espero que você tenha recebido da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você se conduza de uma forma correta, íntegra, não apenas no contexto eclesiástico, na igreja, dentro da irmandade, mas também se conduza lá fora, fazendo a diferença e recomendando com a vida a Cristo. Amém? Beijo para vocês!